A alegoria da caverna de Platão. Você está vivendo na caverna de Platão e nem sabe. Imagina a seguinte cena: um grupo de pessoas vive acorrentado dentro de uma caverna desde que nasceu. Elas não podem se mover, só conseguem olhar para frente. Uma parede. Atrás delas rola uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros, algumas pessoas passam segurando objetos. O que os prisioneiros veem? Sombras na parede. E o mais bizarro, eles acham que essas sombras são a única realidade que existe. Pois é, essa é a alegoria da caverna de Platão, uma metáfora criada por esse filósofo há mais de 2000 anos. Mas a verdade é que essa história parece ter sido escrita hoje, para mim, para você. Porque se você acha que está vendo tudo com clareza, talvez esteja só olhando para as sombras o tempo todo. As sombras que a gente chama de realidade. Na caverna, os prisioneiros vivem uma realidade falsa, mas não sabem disso. Eles cresceram ali. Aquela parede, aquelas sombras, os sons ecoando, tudo isso é o que é o mundo para eles. Agora pare e pense. Quantas vezes você aceitou uma ideia só porque todo mundo aceita? Quantas verdades você nunca questionou? Quantas vezes você só repetiu o que ouviu por aí? Platão está falando exatamente disso. Ele está dizendo que a gente vive preso num mundo de aparências, de meias verdades, de crenças que ninguém questiona, de versões editadas da realidade. Quando alguém resolve sair da caverna, imagina o que pode acontecer. Agora imagina, um desses prisioneiros se solta. Ele se levanta, vira o pescoço pela primeira vez na vida e vê que existe uma fogueira. Vê os objetos reais que projetam as sombras. Vê que tudo o que ele acreditava era só reflexo. O primeiro sentimento: confusão, dor, revolta. Esse é o momento da desilusão, aquela hora em que a verdade aparece e dói. Quando você percebe que foi enganado por muito tempo, é o primeiro passo de quem resolve pensar por conta própria. Saindo da caverna, a luz dói, mas liberta. Mas o prisioneiro segue em frente. Ele caminha até a saída da caverna, devagar. A luz do sol arde nos olhos. Ele quase desiste. Mas quando consegue ver o mundo lá fora, árvores, rios, pessoas, tudo azul, ele percebe: aquilo sim é a realidade. O sol, para Platão, representa o que ele chama de ideia do bem, o mais alto nível do conhecimento, aquilo que ilumina tudo. É como se finalmente a ficha caísse e você entende tudo aquilo que acreditava antes era só uma versão superficial da verdade. Agora vem a parte mais tensa da história. O cara decide voltar para a caverna e contar para os outros o que descobriu. Mas, lembra? Lá dentro, os olhos dele já não se acostumam mais à escuridão. Ele tropeça, não enxerga bem, fala coisas que ninguém entende. E o que os outros fazem? Zombam dele, chamam de louco, dizem que a luz o deixou cego. Platão está dizendo aqui:
que quem busca a verdade e tenta abrir os olhos dos outros, muitas vezes é rejeitado. O mundo não gosta de quem questiona o sistema. A sociedade prefere manter todo mundo confortável com as sombras. Tá, mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo. A caverna hoje pode ser a velha amiga. As bolhas esquerdopata. As ideias que você nunca questionou. As verdades que você repete. O mundo. O medo de sair da zona de conforto. Platão não está falando só de filosofia. Ele está falando da vida real. Da coragem de pensar com a própria cabeça. De buscar o que é verdadeiro, mesmo que doa. De aceitar que sim, às vezes a gente vive acreditando em coisas que nem são nossas. E aí, você vai continuar na caverna ou vai encarar a luz? Se gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha. Um abraço.